Bem, vamos lá às considerações da terceira ordem da ajuda. Para a gente fazer o encadeamento do pensamento, né? Vamos lá visitar brevemente a primeira ordem, fazendo aí um exercício de fixação. A primeira ordem é o equilíbrio entre dar e tomar, aonde eu dou o que tenho e só recebo o que verdadeiramente necessito. A desordem é fazer o inverso, né? Quando eu me atrevo, porque é um atrevimento, né? Dar aquilo que eu não tenho. E quando eu exijo algo que eu verdadeiramente não necessito. Então aqui está a serviço das relações em pé de igualdade. O único desnível aceitável, e ainda assim com limites, é a relação entre pais e filhos. Lá na segunda ordem, o equilíbrio está quando nos submetemos às circunstâncias externas e internas, minhas e também do outro. Eu retorno para uma posição de equilíbrio em pé de igualdade, suspendo o julgamento e minha ajuda vai estar a serviço do outro e vai ser leve, vai ter força, né? Como ele coloca, vai ser discreto e tem força, quando a gente se submete às circunstâncias. Então eu saio do meu eu, do meu julgamento e considero todas as facetas do que envolve tanto a minha ajuda como aquele que pede ajuda ou vice-versa. Bem, aí na terceira ordem, de novo, é mais um convite à igualdade. Lembra que eu disse, se houver dedicação total em viver a sabedoria da primeira ordem, as outras podem, sim, nem existir nas relações. Aqui o Bert, lógico, vai mostrando todas as facetas, né, e até mesmo as armadilhas que tanto ajudantes quanto ajudados, vamos colocar assim, se colocam, né, nas armadilhas que se colocam. Aqui ele aprofunda nesse olhar, porque mais uma vez ele está falando com futuros ajudantes. E aqui ele principalmente coloca o ajudante num lugar saudável, por exemplo, aí no contexto terapêutico. Mas nada muda se a gente pegar, que é a proposta do estudo, pegar esse conhecimento e colocar nas nossas relações interpessoais ou intrapessoais. Mesmo que a princípio se seja incompreensível, a dica é que você que está aqui escutando, a princípio se abra, né? Abra um espaço aí no seu coração, na sua mente, para considerar tudo que se apresenta, sem exigências, cobranças de qualquer tipo. Como, por exemplo, não estou entendendo nada, isso é muito complexo, isso é muito difícil. Essas exigências que a gente vai se fazendo, que é natural. Sim, é natural. Eu não conheço ninguém, nem eu mesmo posso dizer,
duvida que alguém possa confessar verdadeiramente, que solte fogos de artifícios, que faça festa, que contrate, sei lá, Roberto Carlos, U2, Caetano, para fazer um show em comemoração às situações, às pessoas que chegam na nossa vida e que nos convida, às vezes bem severamente, contundente, que nos convida a sair da nossa zona de conforto. De tudo aquilo que eu acho, que eu tenho certeza absoluta sobre todas as coisas, né? Então assim, eu não conheço ninguém que faça festa quando alguém vem te cutucar para sair do padrão. Bom, Bert Hellinger veio para o planeta para cutucar a gente. E esse livro foi um pedido, como já disse, aí do campo. Eu ia começar com um bem mais light, sob o meu ponto de vista, embora muitos ignorem o livro que eu gostaria de ter começado, mas eu aqui estou a serviço. Então, mais uma vez, respira fundo, alguém dentro de você te trouxe aqui. Reverencia isso. Como, André? Vai escutando. Sem julgamento, vai só abrindo espaço aí para escutar. Você pode concordar, discordar, você pode mandar um áudio para mim me xingando, achando absurdo, pode, fica à vontade. Já recebi alguns. Sem crise, pode ficar à vontade. Inclusive, sábado agora é o dia que a gente vai fazer um áudio à parte, né? Das dúvidas que chegaram, das colocações. Teve pessoas que achei bem legal, viu? A partir do exemplo que eu dei, a pessoa foi lá na vida dela e mostrou um exemplo da vida dela e me perguntou, é mais ou menos isso, André? Eu achei ótimo isso, até um método de trabalho, né? Um método de estudo, você se colocar, porque aí você nunca mais esquece. O que a gente dá aqui de exemplo são exemplos genéricos, né? Embora muitos vêm de situações reais, mesmo assim não é seu. Quando você se colocar no exemplo da sua própria vida, eu te garanto que você não esquece mais. Inclusive é um método de estudo e de memorização bem potente. Quando eu faço parte do exemplo. Fica a dica aí. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar brevemente é de 2 conceitos originários da psicanálise, que é a transferência e contra-transferência, que ele coloca bastante aqui nesse texto. Bom, como a maioria aqui eu sei que não é da área terapêutica, eu vou trazer um exemplo bem simples, só para trazer um pouco de clareza sobre esses termos, para até ajudar na compreensão do texto. Não tenho aqui nenhum objetivo de ensinar, peço até licença aí aos terapeutas, psicólogos, psicanalistas aí presentes, que isso é um termo que é estudado e tem uma vasta literatura, que até mesmo os profissionais às vezes se perdem. Então eu vou trazer aqui um exemplo bem raso, mas que do meu ponto de vista pode contribuir. Então imagina que você comprou uma roupa, que você veste ela, chega para um amigo e pergunta, tá bom essa roupa? Tá bonito? Fiquei bem? Você acha mesmo? Ai, não tá muito apertado? Tá muito folgado? Sabe aquelas coisas que eu acho que alguém já deve ter passado? Então, nesse exemplo, a gente pode constatar ali, talvez, uma certa carência de ser aprovado pelo outro. Só após essa aprovação, eu vou me expor ao coletivo. Isso, ao invés de fazer uma autoanálise, né, e construir essa estrutura de autoaprovação, ele fica aí dependente da opinião do outro.
Então isso é o que eu chamo de transferência do poder. Eu entrego o meu poder de autonomia para o outro decidir por mim. Isso é uma transferência. Para o outro entregar aquilo que eu acho que eu não sou capaz de ter, de produzir, de construir. Nesse exemplo, o que seria contra-transferência? Nesse exemplo, é o outro aceitar essa posição, entre aspas, aí, de poder. E só fica bem se o outro der o que o eu, que é a pessoa que está sendo pedida a informação, acha que pode dar. No final das contas, a minha opinião é a melhor do mundo. Então, por isso que ele me procura. Então, assim, resumidamente, o outro me dá um poder e eu aceito esse poder. Percebe que aí essa relação a gente já não está mais em pé de igualdade. Porque se eu estou dando o meu poder para o outro, eu estou me diminuindo na frente do outro. A opinião do outro tem mais peso do que a minha própria opinião sobre as minhas próprias questões. E quando eu me coloco assim, de frente do outro, eu não estou de igual. Eu estou numa posição mais infantilizada. Eu só vou me sentir seguro se o outro me dá um feedback positivo. E se o outro aceita essa posição de sempre estar te dando feedback, não, vai lá, você consegue, tá tudo bem, não, pronto. A gente cria aí uma relação de desigualdade e de dependência. Consequentemente, de desequilíbrio. Então, com esse exemplo, a gente já consegue superar muitas das colocações que o Bert coloca aqui. Então, a princípio, pode ser que uma relação entre ajudante e ajudado, que nem ele mesmo coloca aqui, no caso da relação terapêutica, seja necessária. No contexto terapêutico, não só o Bert, mas muitas abordagens considera isso, né? Eu aceitar o outro, porque o outro às vezes chega um pouco mais fragilizado, né? Quem pede ajuda, normalmente chega pra gente numa situação mais fragilizada, com uma carga emocional às vezes muito grande, faz parte. E a gente recebe o outro, a princípio, nesse lugar, até o ponto que ele consiga descarregar, né? Esvaziar esses sentimentos que impedem ele do processo natural de amadurecimento, né? Na via mais saudável de amadurecimento. Esvaziar sentimentos, normalmente, a gente faz a partir da fala. A fala cura. Para alguns é necessário falar com outra pessoa. Para outros, a autoanálise já dá conta, é super válida. E o trabalho do terapeuta é esse, e ajudando, né, a pessoa entrando nesse espaço de autoanálise. E aí, vagarosamente, o terapeuta vai saindo de cena, vai se retirando. Bem, aqui, mais uma vez, o Bert reivindica, digamos assim, que precisamos nos manter no adulto, frente a um adulto. Então, de novo, ele sempre vai evocar essa posição de igualdade da primeira ordem. Quando a gente está em pé de igualdade com o outro, de adulto, nesse lugar, aos poucos, a gente vai promovendo o que muitos chamam, e eu também gosto muito dessa expressão, que é o desligamento emocional com amor.
Ou seja, quando eu, no meu lugar de adulto, suporto e me submeto ao processo do outro, mas permito que o outro entre em contato com as consequências do seu próprio processo. Isso é estar em pé de igualdade com o outro. O outro pode estar passando por uma situação difícil, mas eu não olho para ele de cima. Às vezes a gente olha de cima para a pessoa, a gente, sem perceber, coloca mais um peso, porque o outro já tem um processo dele. E aí a gente ainda fica cobrando a atitude X, Y, Z do outro. Então, muitas vezes, o problema está com a gente. Se uma pessoa está numa situação difícil e eu cobro algumas situações, algumas posturas do outro, a gente comentou isso na segunda ajuda, né? Quem realmente está precisando de ajuda aí? Né? Então, no próximo encontro aqui, que esse aqui para não ficar muito grande o áudio, eu vou dar um exemplo bem forte que o Bert coloca, para colocar, gente, para isso ficar bem memorizado, essa posição. Frequentemente ele colocava isso nos workshops dele. Eu vou ser bem sincera que eu não sei se a gente ainda vai passar por esse exemplo nesse livro ou se está em outro livro. Eu só sei que é um exemplo que é muito citado em grupos de ajuda, em grupos de estudo do livro, em workshops, quase todos, acho que na maioria que eu já assisti explicando sobre a ajuda, a maioria eu já vi esse exemplo, então é um exemplo forte porque quando a gente repete muito uma coisa, isso ganha um quanto de energia, não é verdade? Então no próximo áudio eu vou dar esse exemplo para a gente fechar a terceira ordem da ajuda e depois a gente ir para o exercício. Tá bom? Já eu volto. Bem, eu vou para o exemplo propriamente dito para a gente poder fazer a análise dele. Então vamos se colocar imaginando que a gente recebe lá na nossa casa algum parente nosso, algum amigo, que vem há algum tempo abusando do uso de bebida alcoólica. Então sempre vem, chega em casa, imagina uma mãe, né? Mamãe recebendo um filho com a calça suja, porque a pessoa já não aguenta, né? Já não tá mais no domínio, né? Das necessidades fisiológicas, ou chega vomitado, sujo, seja como for. O exemplo aqui, a pessoa tem lá já os seus 20 e poucos anos. Podia ser até menos, mas vamos colocar que é 20 e poucos. Bom, a pessoa que se coloca nessa situação, a gente sabe que ninguém é amarrado normalmente, né? Numa situação, não sei se eu posso dizer normal, né? Mas numa situação comum, ninguém é amarrado para beber, né? Independente das circunstâncias lá, internas ou externas, a pessoa se apresenta lá há muito tempo, toda vez nessa condição. O que normalmente acontece? Normalmente a mãe, ou o pai, ou quer que seja que receba essa pessoa, abre lá a porta, vê aquele estado, normalmente, né? Pega a pessoa, põe debaixo do chuveiro, limpa a pessoa, dá banho, dá um café, tira a pessoa daquele lugar, né? Que ela se apresentou. Às vezes a pessoa no dia seguinte nem lembra, né? Mas chegou em casa, desmaiou lá no sofá, todo sujo. E aí os membros da família lá, compadecida da situação,
fazem por amor, eu sei disso, que a gente não está no espaço de julgamento, de crítica, a gente está aqui analisando o que seria uma ajuda saudável e forte. Então tá, a pessoa tá lá, caiu no chão. E então, de novo, a pessoa foi levada para o banheiro, foi limpa, tomou banho, roupa quentinha, foi para a cama, se der para tomar café, tomou café, se não, foi dormir. Pronto, todo mundo vai dormir. Normalmente, no dia seguinte, eu falo normalmente, gente, porque eu sou especialista em dependência química e essa situação ela é muito verídica em muitas famílias. Então, por isso que eu falo que normalmente, no dia seguinte, a pessoa acorda, pode acordar um pouco lá, sei lá, com dor de cabeça, com alguns sintomas, mas chega lá, dá bom dia para a família, toma o seu café da manhã e vai lá fazer, ou vai trabalhar, ou vai sair, ou vai ficar mais um pouquinho deitado, vai lá fazendo a rotina dele normal. Congela a cena. Um adulto que por escolha própria se coloca nessa situação. E aí o adulto que recebe ele em casa, recebe ele no lugar de adulto ou recebe ele no lugar de pequeno? Trata ele como um adulto ou trata ele como uma criança? Ao passo que a pessoa chegou, caiu lá, passando mal, e você trata ele como adulto, seria, por exemplo, sei lá, pôr um cobertor em cima dele. Eu sei que vai ser desconfortável, cheiro, a sua sala suja, às vezes vomitada. Mas eu coloco lá o que vai trazer um pouco de tranquilidade. Então eu posso lá colocar um cobertor, eu trato ele como adulto. Ao passo que eu deixo ele tomar contato com as consequências de suas escolhas. Quando muito, coloco ali se ele caiu no chão, coloco ali um travesseirinho para ele, uma almofadinha. Como será que essa pessoa vai acordar no dia seguinte, se vendo naquele estado? Como? Esse exemplo traz muito bem, ele é muito propício mesmo para essa terceira ordem de ajuda, quando mais uma vez o Bert pede para que a gente esteja nas relações com os adultos como adultos. Se eu de frente a um filho, ou um marido, ou um irmão, eu infantilizo ele, eu coloco ele como incapaz, porque é isso que eu estou fazendo. Eu não estou percebendo. No amor cego, eu estou querendo que ele fique bem. Só que eu estou tirando dele a oportunidade de entrar em contato verdadeiramente com as consequências do seu próprio processo. Como que vai ser a pessoa acordar lá toda vomitada, e aí ele acorda e vê lá a família, aí ele vai lembrar, porque o porre já passou. Ele pode não lembrar como ele chegou lá, entende? Mas de posse com as consequências dos seus atos,
oportunidade profunda, para ele reavaliar suas escolhas. Então aqui a gente não está falando abandone seu ente querido que está numa situação difícil, não é isso. Muito pelo contrário. A gente espera da pessoa que esteja bem, que consiga amadurecer e promover esse desligamento emocional com amor. O que é esse desligamento emocional? Eu saio da culpa, que muitas vezes é inconsciente. Eu saio do lugar de que eu posso salvar o outro se eu fizer deste jeito A ou desse jeito B. Eu abro a mão de qualquer coisa. Eu me centro, respiro fundo e trato o outro de igual, mesmo que ele se apresente de uma maneira menor perante a mim. Então, a terceira ordem da ajuda, ela coloca um adulto perante outro adulto que procura ajuda. Como ele bem diz aqui na frase, e quando você se coloca de adulto, você recusa as tentativas que o outro tem de forçar você a estar em outro lugar. Então o outro vai chegar, vai acordar, normalmente vai tomar seu banho. E aí é um momento de conversar de adulto para adulto. Eu já vi situações de um filho, principalmente, né, são casos específicos, acordar e ainda brigar com a mãe. Como você deixou eu dormir assim? Que absurdo! Tá parecendo que você não me ama. E... não sei, sabe? O outro sempre vai dar um jeitinho de você sair do seu lugar. Por isso que eu entendi, quando esse livro foi colocado para ser estudado, com essa proposta de autoajuda. Quando eu conheço as ordens da ajuda, eu posso aplicá-las, em primeira instância, a mim. Eu, no meu eixo, no meu lugar, e aí sim fazendo o meu processo interno para que esse lugar seja legítimo, não seja uma fantasia ou em pró, que isso também é muito comum, em pró do bem de todos, eu me apresento forte, eu me apresento decidido, eu me apresento lúcido, mas legítimo é eu me apresentar do jeito que eu verdadeiramente me sinto. Isso é legítimo. Quando eu abro mão de ser aquilo que o outro espera que eu seja. Isso é legítimo. Independente de qualquer coisa. Então, aqui a gente fecha com o exemplo, a ordem da ajuda. A terceira ordem da ajuda, que pede pra gente, mais uma vez, um lugar de pessoa madura. Que fala que a ordem se estabelece quando eu me coloco de adulto para adulto. E a desordem aqui é quando eu, adulto, cedo às reivindicações de um adulto, mas numa condição infantilizada, esperando que você, do seu lugar,
nutra ele daquilo que os pais dele ainda não, para ele, né? Que é a exigência, né? Um amigo, um parceiro, invariavelmente, se ele não está no processo de autoajuda, de autoanálise, se ele não está cuidando dessa relação dele com os pais dele internamente, não tem nada a ver de ir lá tirar satisfação com os pais, internamente, normalmente ele transfere isso, no caso do casal, para o outro, que foi o exemplo dado no livro, no caso de amigo, o outro, no caso de irmão, para o outro. Eu sempre vou para o mundo buscar essas relações. E aí a gente vai entrar em sintonia com uma frase, com uma colocação do Ken Wilber, da Psicologia Integral, que diz assim: ninguém no mundo, ninguém, nem pessoa e nem situação, vai dar para você aquilo que os seus pais não lhe deram. Estou falando do meu jeito, mas vou repetir. Ninguém no mundo, seja pessoa ou situação, vai entregar para você aquilo que seus pais não te entregaram. Porque é tarefa sua, é missão sua desenvolver aquilo, construir aquilo que você sente que falta para você. Por isso que o Bert traz pra gente, né? Os pais deram a vida. Isso basta. Tudo mais que você deseja, você constrói. Tá bom, gente? Nós vamos fazer um exercício para ajudar a gente, né? Para contribuir com a fixação desse exercício, né? Dessa terceira ordem. E também para nos conscientizar. Essa parte nossa que ainda busca nas relações lá fora necessidades que só nós podemos nos dar. Só nós. Tá bom? Grande abraço.